Uma denúncia contra Israel no mais alto órgão de justiça das Nações Unidas. Uma ação que acusa o país do Oriente Médio de praticar o crime de genocídio. Uma iniciativa endossada por diversos países, entre eles o Brasil, num julgamento que, se levado adiante, pode durar anos. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Cursalete, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. Dia em que a Corte Internacional de Justiça de Haia deu início às audiências de um procedimento que investiga se Israel cometeu genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza durante a guerra que trava contra o grupo extremista Hamas. A denúncia foi apresentada no fim de dezembro pela África do Sul e endossada por diversos países, entre eles o Brasil. A petição sul-africana acusa Israel de descumprir a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, convenção essa criada em 1948. Para constituir genocídio, a ONU considera que deve haver uma tentativa comprovada de destruir fisicamente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. As Nações Unidas apontam parâmetros para que o crime seja caracterizado. Entre esses parâmetros estão o assassinato de membros de um grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros desse grupo, submissão intencional dessas pessoas a condições de existência que lhe ocasionem destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir nascimentos no seio desse grupo, ou transferência forçada de pessoas com menos de 18 anos para outro grupo nacional, étnico, racial ou religioso. For the past 96 days, Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern warfare. Você ouve a Adila Bassim, advogada da África do Sul, durante a primeira audiência nesta quinta-feira na corte da cidade dos Países Baixos. Ela afirma que, ao longo de 96 dias de conflito, Israel tem sujeitado os palestinos a uma das campanhas de bombardeio de guerra mais pesadas da história moderna. A petição apresentada pela África do Sul, ela faz uma menção, ela elenca os atos que ela considera, inclusive atos que ela considera, a África do Sul considera que foram tomados para a eliminação dos palestinos, né? A suspensão de água, de alimentos, de eletricidade, de remédios, a destruição de prédios públicos, né? Museus, hospitais, enfim, ela elenca tudo, inclusive bairros inteiros, né, que foram destruídos enfim, a petição é muito ampla. Você ouviu aí o ex-embaixador brasileiro Rubens Barbosa em entrevista à rede CNN Brasil. Ele ressoa outros especialistas em relações internacionais, como a professora de Direito da Universidade da Austrália do Sul, Juliette McIntyre. Em entrevista à rede BBC Brasil, ela disse que a argumentação sul-africana é bastante abrangente e foi elaborada com muito cuidado. Na ação de 84 páginas, a África do Sul argumenta que Israel matou civis palestinos, infligiu graves danos físicos e mentais a essa população e criou condições de vida calculadas para provocar a destruição física dos residentes da faixa de Gaza. O documento cita ainda, para embasar as acusações, declarações de autoridades israelenses, incluindo falas do ministro da Defesa, Yoav Gallant, que disse que Israel iria impor um cerco total ao território da faixa de Gaza porque estava combatendo humanos animais. Israel, por sua vez, nega veementemente a acusação de genocídio contra o povo palestino. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, disse que a ação sul-africana é uma das maiores demonstrações de hipocrisia da história. Ele argumentou que o Hamas, grupo extremista que em 7 de outubro invadiu o território israelense, matou 1.200 pessoas e fez 240 reféns, é quem deveria enfrentar tais acusações. Ele declarou, abre aspas, a África do Sul ignorou completamente o fato de os terroristas do Hamas terem se infiltrado em Israel, assassinado, executado, massacrado, violado e raptado cidadãos israelenses. Fecha aspas. Como resposta à invasão do Hamas, Israel bombardeou toda a extensão da faixa de Gaza. Também impôs bloqueios para o acesso de suprimentos básicos como alimentos e água. A estimativa do Ministério da Saúde de Gaza, que é controlada pelo Hamas, é que mais de 23 mil palestinos já tenham morrido no conflito. Em sua maioria, mulheres e crianças. O
total de mortos corresponde a cerca de 1% de toda a população do território palestino antes da guerra. Não é certo quantos mortos eram combatentes do Hamas, mas até mesmo o governo israelense admite que a maioria das vítimas é formada por civis. Professor de economia na Universidade de Londres e especialista nesse tipo de dado de guerra, o Michael Spagatti afirmou à rede BBC britânica no fim de dezembro que a guerra atual, se comparada com outras ocorridas na faixa de Gaza desde 2008, não tem precedentes tanto em número de pessoas mortas como em matança indiscriminada. O alto número de vítimas se deve, entre outros fatores, ao armamento utilizado na campanha militar. Imagens de satélite mostram que Israel se valeu, por exemplo, de bombas capazes de causar destruição num raio de 300 metros. Isso segundo uma reportagem da CNN americana. A audiência desta quinta foi apenas o primeiro passo de um longo processo que deve acontecer caso a ação apresentada pelos sul-africanos seja levada adiante pelo tribunal. Na sexta, Israel vai apresentar sua defesa na corte, mas uma decisão final deve levar anos. E a acusação de genocídio é historicamente uma das mais difíceis de ser comprovada. Em 1944, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o termo genocídio foi usado pela primeira vez para descrever o assassinato sistemático dos cerca de 6 milhões de judeus pelo governo nazista alemão. Com o fim da guerra, foi aprovada a Carta das Nações Unidas e a ONU foi criada. A Corte de Justiça de Haia, criada junto com as Nações Unidas em 1945, é o principal órgão judicial da ONU e julga disputas entre estados. É diferente do Tribunal Penal Internacional, cuja corte também fica na cidade de Haia. Esse Tribunal Penal Internacional, o TPI, foi criado em 2002 com a atribuição de investigar e julgar pessoas acusadas de crimes de guerra, genocídio, agressão contra outros países e crimes contra a humanidade. Ou seja, um julga estados, o outro julga pessoas. Para um caso ocorrer na Corte Internacional de Justiça de Haia, um estado precisa apresentar sua ação. Daí os 15 juízes da Corte avaliam se o processo deve ser levado adiante. Esses juízes são eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU. Tem mandato que dura 9 anos. Nesse caso do atual conflito no Oriente Médio, o povo palestino não poderia apresentar uma ação em reivindicação própria, porque não formam um Estado-nação. Por isso, quem fez a ação foi a África do Sul. Em tese, todos os países membros da ONU ratificam a Corte de Justiça de Haia, incluindo a África do Sul e Israel. As decisões do tribunal são vinculativas, ou seja, obrigatórias para esses países signatários. Só que não existem meios de obrigar a execução. Isso quer dizer que a ONU não tem muito como fazer com que os países processados pela Corte cumpram suas decisões. Mas elas servem sim como um instrumento de pressão internacional. Nesta quinta, depois de apresentar os argumentos de acusação, a África do Sul pediu ao tribunal que emita uma disposição de emergência apelando a Israel para suspender imediatamente as operações militares em Gaza, além de permitir que a população palestina receba comida, água, abrigo e roupas. Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro declarou apoio à ação apresentada pela África do Sul. A decisão foi tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após uma reunião com o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben. Em nota, o Itamaraty reiterou, abre aspas, a defesa de uma solução de 2 estados, com o Estado palestino economicamente viável, convivendo lado a lado com Israel, fecha aspas. A Confederação Nacional Israelita do Brasil criticou a posição do governo brasileiro. A entidade afirmou que a ação apresentada pela África do Sul é, abre aspas, cínica e perversa, que visa impedir Israel de se defender dos seus inimigos genocidas, fecha aspas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino, afirmou que a posição do Brasil evidencia um certo distanciamento dos estados ocidentais e um alinhamento maior do país ao BRICS, o grupo formado pelos emergentes. Abre aspas para ele. O Brasil olhava muito mais para o Ocidente e, com países emergentes, posava para fotos. Hoje vejo laços políticos cada vez mais profundos com atores como China e Rússia, fecha aspas. Além do Brasil, países como Turquia, Jordânia, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Malásia declararam publicamente seu apoio à ação sul-africana. O Chile, por sua vez, disse que prepara ele mesmo uma denúncia a ser apresentada contra Israel em fóruns internacionais. A Organização dos Países Islâmicos, bloco que conta com 57 membros, e a Liga Árabe, aliança de 22 membros, também manifestaram apoio. Os Estados Unidos, que são os aliados mais importantes de Israel, se colocaram contra a petição da África do Sul. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, descreveu a ação como, abre aspas, sem mérito, contraproducente, completamente sem qualquer base factual, fecha aspas.
A Corte Internacional de Justiça de Haia deve proferir uma decisão sobre as medidas emergenciais até o fim de janeiro. O tribunal pode emitir uma decisão liminar, por exemplo, que peça o cessar-fogo na faixa de Gaza, ou ao menos uma moderação na força militar utilizada na região. Já a decisão sobre a acusação de genocídio, como a gente disse antes, pode durar anos. Estimativas do Ministério da Saúde, em parceria com o sistema Infodengue da Fiocruz, apontam para um crescente número de casos de dengue no país em 2024. O quadro acende um alerta para gestores públicos e profissionais de saúde. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, quais são as previsões dos órgãos? A projeção divulgada pelo Ministério da Saúde e pelo Infodengue em dezembro de 2023 é de que o Brasil tenha de 1.700.000 a 5 milhões de casos de dengue em 2024. A previsão média é de 3 milhões de infecções. Se as estimativas se confirmarem, esse vai ser o maior número de casos de dengue registrados na história recente do Brasil, que desde o ano 2000 nunca teve mais que 1.600.000 infecções em um ano. As projeções preocupam porque elas vêm depois de o país ter batido recordes consecutivos de mortes por dengue em 2022 e 2023. 1.094 óbitos foram registrados no ano passado e mais de 200 ainda estão em investigação, segundo informações do Ministério da Saúde. A dengue é uma doença muito presente no Brasil. Ela é causada por um vírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e costuma causar febre, dores no corpo e erupções cutâneas. No número menor de casos, ela pode provocar hemorragias, que é a chamada dengue hemorrágica, que aumenta as chances de morte. A transmissão da dengue aumenta nos meses mais chuvosos, geralmente de novembro a maio, ou seja, o período em que a gente está agora. O acúmulo de água parada contribui para a proliferação do Aedes aegypti. Para reduzir a infestação de mosquitos, o Ministério da Saúde recomenda medidas como eliminar esses criadouros na medida do possível e manter cobertos os reservatórios e locais com acúmulo de água. Mariana, o que explica a alta da prevalência de dengue nos anos recentes? Eu conversei sobre esse assunto com os médicos André Ribas Freitas, que é professor na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, e Carlos Fortaleza, que é professor na Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Segundo eles, vários fatores contribuem para a alta recente da dengue. O primeiro é a própria dinâmica da doença, que é cíclica. Os casos tendem a aumentar a cada 3 anos, uma vez que esse é o tempo da imunidade gerada pela infecção. O Freitas explicou que a infecção pelo vírus da dengue gera uma imunidade definitiva contra um sorotipo, aquele que te atingiu, e uma imunidade temporária contra os outros que deixa de existir com o passar do tempo. Outro fator que leva à alta de casos é a reintrodução dos sorotipos 3 e 4 da dengue, que não são predominantes no Brasil. Fatores ambientais também interferem na circulação da doença. O ano de 2023 foi o mais quente no planeta em 125 mil anos por conta da mudança climática e da presença do fenômeno El Niño, que ainda continua. Esse calor aumenta o metabolismo do Aedes aegypti e, como resultado, ele se reproduz com mais facilidade, o que leva ao aumento da sua população. Tem ainda o impacto de epidemias anteriores, principalmente no indicador de mortes. O Fortaleza explicou que, como a reinfecção aumenta o risco de desenvolvimento da forma grave da dengue, os óbitos tendem a aumentar com os anos. Cada nova epidemia tem mais chances de casos graves em relação à epidemia anterior. Na nossa conversa, ele e o Freitas contaram como vem o cenário para 2024 e como enfrentar uma nova alta de casos. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Da iniciativa da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça de Haia, a expectativa do aumento de casos de dengue no Brasil, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Conrado Corsalete, participação de Mariana Vick, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias que aconteceram nos últimos dias.